Existe uma coisa que muita gente está chamando pelo nome errado. A pessoa olha para a própria vida e vê uma lista de coisas que não conseguiu manter. A academia que começou e parou. O projeto que adiou mais uma vez. A rotina que tentou criar e que desmoronou na segunda semana. E a conclusão que tira é sempre a mesma. Falta disciplina, falta força de vontade, falta comprometimento. Como se o problema fosse um defeito de caráter que precisa ser corrigido com mais esforço, mais rigidez, mais pressão sobre si mesma. Mas e se o diagnóstico estiver errado? E se o que a pessoa está vivendo não for falta de disciplina, mas algo completamente diferente que parece igual por fora? Porque disciplina e esgotamento emocional têm uma característica em comum. Os dois resultam em inação. Os dois fazem a pessoa não agir quando queria agir. Mas as causas são opostas. E o tratamento de uma com a solução da outra não apenas não funciona, piora. O esgotamento emocional é um estado do sistema nervoso, não um estado de caráter. Ele acontece quando a pessoa foi exigida emocionalmente por um período longo sem recuperação suficiente. Pode ter sido cuidando de alguém que precisava, navegando relações que custam mais do que oferecem, sustentando estruturas que dependem dela para não desmoronar, tomando decisões difíceis repetidamente, estando presente em situações que exigiam mais do que ela tinha para dar. E o sistema nervoso, que é inteligente e tem limites reais, vai desacelerando. A desaceleração do sistema nervoso sob esgotamento tem um nome clínico: hipoativação. É o estado em que o organismo, depois de período prolongado de alta exigência, entra em modo de conservação. A energia disponível cai, a capacidade de iniciar ações cai, o prazer em coisas que antes agradavam cai. A clareza mental fica comprometida, e a pessoa olha para isso tudo e pensa: estou sendo preguiçosa. Quando o corpo está fazendo exatamente o que foi projetado para fazer, proteger o sistema de um colapso maior. A pesquisa de Christina Maslach, professora de psicologia da Universidade de Berkeley, que passou décadas estudando burnout, identifica 3 dimensões centrais do esgotamento: exaustão emocional, despersonalização e redução do senso de eficácia pessoal. Essa última dimensão é especialmente importante aqui. Quando a pessoa está emocionalmente esgotada, ela não apenas se sente cansada, ela começa a duvidar da própria capacidade de fazer coisas. O que antes parecia possível passa a parecer difícil demais. E essa dúvida é frequentemente confundida com falta de disciplina. Há uma diferença fisiológica importante entre não querer fazer algo e não ter recursos para fazer algo. Disciplina opera no córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo planejamento, pelo controle de impulsos, pela tomada de decisão racional. Mas o córtex pré-frontal é uma das primeiras regiões a ser comprometida quando o sistema nervoso está sob estresse prolongado. Quando a pessoa está emocionalmente esgotada, literalmente tem menos acesso à capacidade de autorregulação que a disciplina exige. Não é fraqueza, é neurobiologia. E existe algo sobre como o esgotamento emocional se acumula que torna ele especialmente difícil de reconhecer. Ele raramente aparece de uma vez, vai chegando devagar em camadas. Primeiro é um cansaço que o fim de semana não resolve. Depois é uma irritabilidade que não tem causa clara. Depois é uma apatia em relação a coisas que antes tinham sabor. Depois é a dificuldade de concentrar, de decidir, de iniciar. E como cada camada chega gradualmente, a pessoa se adapta a um novo normal, que é progressivamente mais baixo, sem perceber que está esgotada porque a referência do que é normal foi se deslocando junto. Existe também algo sobre o esgotamento emocional que tem a ver especificamente com relações. Uma das fontes mais consistentes e menos reconhecidas de esgotamento é o que os pesquisadores chamam de trabalho emocional. O esforço de gerenciar as próprias emoções e as dos outros dentro das relações. Estar sempre disponível, mediar conflitos, ser o suporte de quem precisa, regular o próprio estado interno para não perturbar os outros. Esse trabalho é invisível porque não aparece em nenhuma lista de tarefas, mas tem um custo real, acumulado ao longo do tempo, que drena recursos que a pessoa precisaria para outras áreas da própria vida. Me conta aqui nos comentários,
Você se reconhece nessa sensação de estar cansada de uma forma que o descanso comum não resolve? Eu leio cada comentário. A questão que essa percepção levanta é prática. Como distinguir esgotamento de falta de disciplina? Há alguns sinais que ajudam a fazer essa distinção. Disciplina baixa aparece seletivamente. A pessoa consegue se comprometer com coisas que genuinamente quer e não consegue com as que não quer. Esgotamento emocional aparece de forma mais difusa. A pessoa perde o acesso até o que quer. Coisas que antes traziam prazer começam a aparecer sem graça. A motivação some não apenas para o difícil, mas também para o que gostava. Outro sinal. Disciplina baixa costuma vir com distração. A pessoa evita a tarefa, mas se ocupa com outras coisas. Esgotamento emocional vem com vazio. A pessoa não quer ir à tarefa, mas tampouco quer as distrações. Não quer muito de nada. Fica num estado de baixa energia que parece apatia, mas é, na verdade, o sistema nervoso em modo de conservação. E a resposta que o mundo geralmente oferece para isso, mais esforço, mais disciplina, mais pressão, é a resposta que agrava o estado em vez de resolvê-lo. Tem algo sobre a cultura de produtividade que agrava o esgotamento emocional de forma silenciosa. Vivemos num contexto que valoriza profundamente a capacidade de fazer mais, de ser mais, de produzir mais, independentemente do estado interno. Descansar é frequentemente enquadrado como preguiça. Reduzir o ritmo é enquadrado como falta de ambição. E quando a pessoa está emocionalmente esgotada e tenta se encaixar nesse padrão cultural, ela adiciona à exaustão física e emocional um peso extra: a vergonha de não estar funcionando como deveria. Essa vergonha é particularmente destrutiva porque fecha o ciclo. A pessoa está esgotada, não consegue agir. Se envergonha por não agir, a vergonha gera mais tensão no sistema nervoso. O sistema nervoso fica ainda mais ativado ou ainda mais retraído, a capacidade de agir diminui ainda mais. É um espiral descendente que se alimenta da própria tentativa de sair dele, quando essa tentativa é feita com mais pressão em vez de mais compreensão. A saída não começa com mais disciplina, começa com o reconhecimento correto do que está acontecendo. Chamar o esgotamento emocional pelo nome certo é o primeiro ato de cuidado que a pessoa pode ter consigo mesma. Não como desculpa, como diagnóstico, porque diagnóstico correto leva a tratamento correto. E tratar esgotamento com mais exigência é como tentar resolver desidratação com mais exercício. O que o esgotamento emocional precisa, em primeiro lugar, é de recuperação. Não de um fim de semana de Netflix, de recuperação real. Redução da carga emocional ativa, criação de espaços de não exigência, restauração do sistema nervoso através de práticas que ativam o parasimpático. Isso pode incluir contato com a natureza, movimento suave, sono de qualidade, conexão com pessoas que não exigem, mas oferecem silêncio, não como luxo, como condição para que qualquer outra coisa funcione. E existe algo que a recuperação do esgotamento emocional revela que é importante nomear. Frequentemente, a raiz do esgotamento não é a quantidade de coisas que a pessoa faz, mas a qualidade emocional das situações em que está. Uma pessoa pode fazer muito e não esgotar porque o que faz tem sentido e tem suporte. Outra pode fazer relativamente pouco e esgotar porque cada coisa que faz carrega um peso emocional que não é visível de fora. Entender a fonte do esgotamento e não apenas gerenciar os sintomas é o que cria uma mudança real. Existe um aspecto do esgotamento emocional que é particularmente insidioso porque se disfarça de virtude: a capacidade de continuar funcionando mesmo exausta. A pessoa que foi ensinada desde cedo a não reclamar, a colocar as necessidades dos outros à frente, a aguentar firme, desenvolveu uma capacidade extraordinária de funcionar mesmo em estados que pediriam pausa. E essa capacidade, que em algum momento pode ter sido necessária para sobreviver, se torna na vida adulta uma forma de não ouvir os próprios sinais. O corpo está pedindo descanso, o sistema nervoso está pedindo recuperação, e a pessoa segue, porque aprendeu que parar não é uma opção. A pesquisa de Bessel van der Kolk sobre trauma e sistema nervoso mostra algo que muda completamente a forma de entender esgotamento crônico.
O corpo guarda o que a mente ainda não processou. Situações emocionalmente difíceis que não foram completamente integradas deixam uma carga no sistema nervoso que continua consumindo recursos mesmo quando a situação já passou. A pessoa não está mais na situação difícil, mas o corpo ainda está respondendo como se estivesse. E essa resposta contínua é uma das fontes mais subestimadas de esgotamento emocional. Há algo sobre a relação entre sono e esgotamento emocional que raramente é nomeado com essa clareza. O sono não é apenas descanso físico, é o momento em que o cérebro processa experiências emocionais do dia, consolida memórias e regula o sistema nervoso para o dia seguinte. Quando a pessoa está emocionalmente esgotada, frequentemente o sono também fica comprometido. Ela dorme, mas não descansa, ou tem dificuldade de adormecer, porque a mente não consegue parar. E o sono de má qualidade, por sua vez, agrava o esgotamento, criando um ciclo que se fecha sobre si mesmo. Existe também algo sobre a forma como o esgotamento emocional afeta os relacionamentos, que cria um segundo ciclo difícil. Quando a pessoa está esgotada, tem menos capacidade de estar presente nas relações que importam. Fica menos paciente, menos empática, menos disponível. E quando percebe isso, frequentemente sente culpa. A culpa gera mais tensão no sistema nervoso. A tensão aumenta o esgotamento, e o esgotamento volta a comprometer a capacidade relacional. A pessoa fica presa entre querer ser mais presente e não ter os recursos para isso. Tem algo sobre a vergonha do esgotamento que precisa ser nomeado. Em culturas que glorificam a produtividade e a resistência, estar esgotada é frequentemente vivido como fracasso pessoal. A pessoa não apenas está exausta, ela está envergonhada de estar exausta. E a vergonha, como sabe a pesquisa de Brené Brown, é uma das experiências emocionais mais isolantes que existem. Faz a pessoa esconder o que está sentindo, fingir que está bem, agir como se não precisasse de nada. E esse esconder consome uma energia adicional que ela não tem. Existe algo sobre a diferença entre cansaço e esgotamento que ajuda a clarificar. Cansaço é uma resposta proporcional ao esforço. A pessoa se esforçou muito e precisa descansar. Depois de descanso suficiente, os recursos se restauram. Esgotamento é diferente. É um estado em que os recursos foram usados por um tempo tão longo e de forma tão contínua que o descanso comum não restaura mais. É como uma bateria que perdeu a capacidade de carregar até o nível máximo. O descanso ajuda, mas não basta. É preciso entender o que drenou e mudar a fonte. E há algo sobre como o esgotamento emocional afeta a percepção de si mesma que é fundamental entender. Quando a pessoa está emocionalmente esgotada, ela não apenas se sente cansada. Ela frequentemente começa a se ver de forma mais negativa. Suas qualidades parecem menos reais, suas limitações parecem maiores. A esperança de que as coisas podem ser diferentes diminui. E essa visão distorcida de si mesma, que é um sintoma do esgotamento e não uma avaliação objetiva da realidade, é frequentemente tomada como verdade. Como se o esgotamento fosse revelando quem ela realmente é, quando na verdade está apenas mostrando como ela está. Há também algo sobre os gatilhos de esgotamento que é importante reconhecer. O esgotamento raramente é causado por uma única coisa grande. É causado pelo acúmulo de muitas coisas menores que individualmente parecem gerenciáveis, mas coletivamente excedem a capacidade do sistema. Uma conversa difícil aqui, uma decisão não tomada ali, uma responsabilidade adicional a colar, um conflito não resolvido mais adiante. Cada um cabe, a soma não. E porque cada elemento parece pequeno, a pessoa não percebe quando o do sistema como um todo ultrapassou o limite. E existe algo sobre o que muda quando a pessoa para de se exigir mais e começa a se entender melhor. Não é que ela para de funcionar, é que ela começa a funcionar de um lugar diferente, menos reativo, menos automático, menos determinado por padrões que foram construídos antes de ela ter escolha, mais intencional, mais alinhado com o que realmente importa para ela, mais sustentável no longo prazo. Essa mudança não acontece da noite para o dia, acontece devagar, como tudo que é real.
mas começa com o reconhecimento honesto do que está acontecendo. Existe algo sobre o esgotamento emocional e a criatividade que raramente é discutido. A criatividade exige uma qualidade de atenção que o sistema nervoso, sob estresse, não consegue sustentar. Ela precisa de uma mente que pode descansar no não saber, que pode brincar com possibilidades sem a pressão de um resultado imediato, que pode fazer conexões que não são óbvias. Quando o sistema nervoso está em modo de sobrevivência, toda a energia disponível vai para gerenciar o presente imediato. Não sobra nada para a imaginação, para a experimentação, para o prazer de criar. E quando a criatividade some, a pessoa frequentemente interpreta como mais uma evidência de que algo está errado com ela. Tem algo sobre a relação entre autonomia e esgotamento que merece atenção. A pesquisa sobre bem-estar psicológico de Edward Deci e Richard Ryan identifica autonomia, competência e conexão como as 3 necessidades psicológicas básicas cujo não atendimento gera deterioração do bem-estar. Quando a pessoa vive por muito tempo num contexto em que tem pouca autonomia sobre suas próprias escolhas, onde as demandas externas determinam o que faz, quando e como, o sistema nervoso entra numa forma de esgotamento específica, a que vem de não poder ser o sujeito da própria vida. E existe algo sobre o papel da linguagem no esgotamento emocional. A forma como a pessoa fala sobre o que está sentindo afeta o que ela faz com isso. Não tenho disciplina é uma narrativa que convida mais pressão. Estou emocionalmente esgotada é uma narrativa que convida cuidado. A primeira coloca o problema na pessoa. A segunda coloca o problema num estado que pode ser tratado. E estados que podem ser tratados abrem possibilidades que defeitos de caráter fecham. Mudar o diagnóstico começa por mudar as palavras. Há algo sobre o tempo de qualidade consigo mesma que é frequentemente negligenciado como parte do tratamento do esgotamento. Não tempo ocioso, não distração, mas tempo genuinamente dedicado a si. Há algo que traz prazer, que não tem função utilitária, que existe apenas porque a pessoa gosta. Esse tempo é frequentemente o primeiro a ser cortado quando a vida fica mais exigente. E é exatamente o tempo que mais falta quando o esgotamento está instalado. Porque tempo de qualidade consigo mesma é uma das formas mais diretas de sinalizar ao próprio sistema nervoso que importa, que as próprias necessidades são legítimas. Existe também algo sobre a diferença entre apoio e conselhos que é importante para quem está esgotada. Quando a pessoa está emocionalmente exausta e compartilha o que está sentindo, frequentemente o que recebe de volta são soluções. Faça isso. Tente aquilo. Já pensou em tal coisa? Esses conselhos, por mais bem intencionados que sejam, frequentemente adicionam ao esgotamento em vez de aliviarem, porque implicam que a pessoa ainda não fez o suficiente. O que o sistema nervoso esgotado mais precisa não é de mais soluções. É de ser ouvida, sem julgamento e sem conselho, por alguém que consegue simplesmente estar presente com o que ela está vivendo. E tem algo sobre a aceitação do estado atual sem resignação, que é uma das habilidades mais difíceis e mais importantes no processo de recuperação. Aceitar que está esgotada não é se conformar com o esgotamento, é parar de gastar energia resistindo ao que já existe, é reconhecer onde está agora, sem transformar esse reconhecimento em uma nova fonte de autocrítica. E essa aceitação honesta, paradoxalmente, é o que cria espaço para a mudança. Porque só se pode partir de onde se está. E só se sabe onde se está quando se para de fingir que está em outro lugar. Existe um paradoxo no coração do esgotamento emocional que só se resolve quando é nomeado. A pessoa que mais precisa de cuidado é frequentemente a que menos acredita merecer. Isso não é acidente. É o resultado de uma aprendizagem longa. Quem aprendeu cedo que suas necessidades eram um inconveniente para os outros, que pedir era criar problema, que ser suficientemente boa exigia não precisar de nada. Essa pessoa cresceu com uma hierarquia interna que coloca as necessidades alheias sempre acima das próprias. E mudar essa hierarquia não é uma questão de força de vontade. É um trabalho de revisão profunda do que se aprendeu sobre o próprio valor.
Tem também algo sobre o conceito de janela de tolerância que ajuda a entender o esgotamento de forma prática. A janela de tolerância, desenvolvida pelo psiquiatra Daniel Siegel, descreve a zona em que o sistema nervoso opera de forma ótima, ativado o suficiente para funcionar, mas não tão ativado que entra em modo de alarme. Quando eventos estressores repetidos ou não processados estreitam essa janela, a pessoa oscila entre estados de hiperativação, ansiedade, irritabilidade e hipoativação, apatia, dissociação, com menos espaço no meio. E quando está em hipoativação, parece que não tem energia nem motivação para nada, exatamente o que parece falta de disciplina. E existe algo sobre o processo de alargar essa janela de tolerância, que é o coração de qualquer recuperação real do esgotamento emocional. Ele acontece através de experiências que o sistema nervoso registra como seguras, relações em que pode ser vulnerável sem ser punida por isso, práticas corporais que ensinam ao sistema, que pode regular sem colapsar, momentos de presença que provam que o presente pode ser suportado sem precisar de fuga. Cada uma dessas experiências, acumulada ao longo do tempo, vai ampliando o espaço dentro do qual a pessoa pode funcionar sem ser derrubada pelo próximo estressor. Existe algo sobre o esgotamento emocional e a identidade que precisa ser nomeado. Quando a pessoa está esgotada por muito tempo, ela frequentemente começa a se identificar com o esgotamento. É como se o estado em que está se tornasse quem ela é, e não apenas como ela está. E quando a identidade e o estado se fundem, mudar o estado parece ameaçar quem ela é. A saída exige uma distinção clara. Eu estou emocionalmente esgotada. Não, eu sou alguém que está sempre esgotada. A primeira é uma condição tratável. A segunda é uma sentença. E ninguém precisa cumprir uma sentença que foi construída a partir de um estado temporário, por mais longo que tenha parecido. E há uma última coisa que precisa ser dita sobre o diagnóstico correto. Chamar o esgotamento de falta de disciplina e tentar corrigir com mais exigência é uma forma de violência que a pessoa comete contra si mesma. Não intencional, não mal intencionada, mas real em seus efeitos, porque exige mais de um sistema que já está no limite. E o sistema, que tem limites reais, eventualmente colapsa de uma forma mais completa do que precisaria se tivesse sido tratado mais cedo. O cuidado não é o caminho mais fácil, mas é o mais honesto, e é o único que leva a algum lugar que vale chegar. Existe uma coisa simples que muda quando a pessoa começa a tratar o esgotamento com cuidado em vez de mais pressão. Ela começa a confiar em si mesma de novo. Não a confiança que vem de uma performance impecável, a confiança que vem de ser honesta sobre o que está sentindo e de responder com o que de fato precisa. Cada vez que faz isso, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, ela está provando para si mesma que pode ser tratada com respeito pela própria pessoa que mais importa, ela mesma. E essa prova, acumulada ao longo do tempo, é o que constrói uma base interna a partir da qual tudo o mais se torna mais possível. Existe uma última coisa sobre o diagnóstico correto que merece ser dita. Quando a pessoa finalmente reconhece que está emocionalmente esgotada e não simplesmente sem disciplina, algo acontece que vai além do alívio. Uma permissão aparece. A permissão de tratar a si mesma com o cuidado que a situação exige, sem precisar justificar para ninguém, sem precisar provar que merece descanso. Essa permissão, dada a si mesma, é frequentemente o passo mais difícil, e é também o mais transformador. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nessa sensação de estar cansada de uma forma que parece falta de disciplina, mas é mais profunda do que isso, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender de onde vêm os padrões que drenam sua energia, o que os mantém ativos, mesmo quando você genuinamente quer mudar, e como construir uma base interna mais firme e mais gentil, a partir da qual a capacidade de agir passe a ser possível, sem exigir que você se force além do que o sistema consegue sustentar. O link está na descrição desse vídeo.
Se esse conteúdo chegou onde devia chegar, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, alguém que está na mesma fase e que às vezes não encontra as palavras para o que está sentindo, mas reconhece quando alguém nomeia. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora. Toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo.